Abre comigo, por favor, lá no livro de Jó, capítulo 14, versos 7 e 9. Tem gente que tem dificuldade de ler Jó, não é? Porque pensa, não, foi tanta aflição. Meu irmão, mas tempo de aflição tempo de aflição é tempo de fortalecer as raízes. Quem já percebeu isso? As raízes aprofundam para receber as águas mais profundas. Se a gente fizer uma ilustração como a árvore, um período de escassez, as árvores que sobrevivem são aquelas que têm raízes mais profundas, que elas penetraram o solo até achar o lençol freático mais profundo. E ali eu fico imaginando, o sol de Brasília não é brincadeira, né? Quem gosta? Eu gosto demais. Já passei frio na Europa, irmão. Quando eu fui lá visitar a fonte, eu amo esse sol de Brasília aqui. Esse tempo em Brasília é maravilhoso. Eu fiz um propósito, nunca vou reclamar do calor. A hora que está assim, eu entro no carro, o termômetro marca ali 40 graus, eu falo, graças a Deus. Antes o calor do que o frio. Tem gente que ama o frio, não pode morar em Brasília. Eu moro em Brasília, então eu amo esse tempo maravilhoso aqui da cidade nossa. Mas as raízes mais profundas, a árvore suporta o calor desse sol, a sequidão, mas ela tem raízes profundas. E quanto mais profundas, mais é capacidade dela suportar esses períodos de escassez, de crise, de dificuldade. E vamos ler aqui o que diz essa riqueza do livro de Jó. O apóstolo tem falado conosco também, que crê que essa unção será liberada lá em São Paulo. Jó, capítulo 14, a partir do verso 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, dará ramos como uma planta nova. E eu creio que Deus tem renovado as águas do Espírito Santo em cada culto da fonte da vida. Temos cultos às 7, ao meio-dia e à noite também, como agora. Domingo pela manhã, domingo à noite, sábado. Os pré-adolescentes, os jovens, tem águas do Espírito fluindo aqui. Muitas vezes você chega aqui seco, você chega sedento de Deus e começa a receber um louvor abençoado, começa a cumprimentar os irmãos e você é ministrado pelas águas do Espírito Santo. E Satanás muitas vezes, ele tenta cortar a nossa vida, destruir os nossos frutos, destruir os nossos sonhos. Ele tenta nos fazer árvores fracas, sem ramos, sem rebentos, sem flores, sem sementes, sem frutos. Mas mesmo que cortada, mesmo que as raízes estejam secas, quando as águas vêm, Ele vai renovar a sua força, a sua unção, seus sonhos, seus propósitos, seus projetos serão alcançados se você tem raízes e recebe das águas que está fluindo aqui no altar e nos cultos da fonte da vida. Quem tem experimentado isso na sua vida? Tem momentos na nossa vida, tem situações que é como se estivesse cortando, como se estivesse se levantando contra nós,
momentos de crise, momentos de escassez, momentos de lutar contra a enfermidade, momentos de ver os nossos sonhos, nossos projetos sendo adiados. Isso muitas vezes nos abate, nos angustia, nos aflige. Mas nós temos raízes plantados na casa do Senhor, e domingo após domingo, semana após semana, quarta após quarta, você recebe o louvor, você recebe a palavra, você ouve um testemunho. 32 anos, irmão, é muita coisa. E aí a sua esperança é renovada, sua força é renovada, porque aonde Deus está falando, as águas do Espírito estão fluindo. Na Bíblia não foi diferente. Homens que nós admiramos, homens que nós vemos como exemplo de fé: Abraão, Jacó, Moisés, Ana, Ruth, Davi. Hoje no culto às 7 da manhã eu falei sobre Mordecai, sobre Esther, que Mordecai e Esther estavam um grande desafio e Deus os levou a superar somente através da fé. Todo império que eles enfrentaram, toda crise, pressão, Esther era órfã de pai e mãe, criada pelo seu primo Mordecai, mas eles tinham raízes fundamentadas nas promessas, fundamentada na palavra, fundamentada em Deus. Meu irmão, se tem áreas da sua vida que houve cortes, que houve feridas, que houve frustrações, que houve derrotas, e isso está secando as suas raízes, eu declaro em nome de Jesus, as águas do Espírito vão te tocar hoje. Na hora que os pastores e as pastoras ministrar, essas águas do Espírito vão fazer você ser renovado, como no primeiro amor. A palavra diz: dará ramos como uma planta nova. Quem quer voltar ao vigor ali daquela planta nova? Virão os rebentos, virão os frutos, virão tempos de alegria. Esse é o ano da frutificação, e eu creio que os testemunhos vão se multiplicar cada vez mais. Então levanta as mãos comigo, vamos projetar aqui o verso 8 e 9, declarar juntos bem forte, nestas áreas que Satanás tem tentado te abater. Eu vou ler e você vai repetir bem forte: se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, nós declaramos em nome de Jesus, ao cheiro das águas do Espírito Santo que flui na igreja Fonte da Vida, esse tronco brotará, este projeto, este sonho brotará e dará ramos no vigor de uma planta nova, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor? Libera sua fé. Eu queria destacar aqui alguns pontos. O primeiro eu só vou citar, porque eu já enfatizei muito essas 3 semanas. Nós temos que estar junto às águas de Deus. Meu irmão, o sobrenatural acontece nos cultos. Quem tem entendido isso? Nós temos visto pessoas ter experiências de cura quando ele está no culto e vem uma palavra, e vem uma ação pastoral, uma imposição de mão, uma unção com óleo, uma oração do seu pastor aqui no altar, e de repente aquele diagnóstico muda, tudo muda. Pessoas que entram aqui endividadas, com escassez, com dificuldade, e eles insistem, e os projetos começam a fluir, as oportunidades começam a aparecer. Meu irmão, minha irmã, eu e você temos que permanecer
com as nossas raízes, e principalmente em tempos de crise, escassez, junto a onde fluem as águas do Espírito. E hoje está fluindo águas do Espírito. Fui muito abençoado com o seu testemunho, pastor. É tão bom ver em tempos de crise, Deus abrindo novas fontes, Deus liberando promessas. Quem se alegra com isso? É muito bom ver a ação de Deus, do poder de Deus na sua vida. E a palavra diz, um outro princípio que eu queria destacar: se você está passando um período de crise e escassez, não caia na armadilha de procurar culpados. O culpado é o pecado original, quem entende o que eu estou falando? O culpado foi o homem se afastar de Deus. A palavra diz que Deus criou o homem reto, mas ele se envolveu em muitas astúcias. Então nós sabemos que o inimigo vem roubar, matar e destruir. Você não sai da crise procurando justificar a crise e responsabilizar os outros. Pode ter responsáveis, pode ter feridas legítimas, pode ter perseguição, mas quanto mais você alimenta rancor, ódio, amargura, mais profundo fica a situação que você não consegue sair dela. Quem entende o que eu estou falando? Nós temos em Deus, na palavra de Deus, condição de superar todas as crises, todas as injustiças, todas as dificuldades, mas temos que nos livrar desse laço de querer jogar a responsabilidade no outro. Certa vez eu vi o apóstolo pregar num culto meio-dia em Goiânia, sobre aquele coxo que estava ali, a porta do perto do tanque de Betesda, e Jesus falou: você quer ser curado? Ele falou: Senhor, eu não tenho ninguém que me põe quando as águas movem. Eu nunca esqueci quando o apóstolo falou isso. Já preguei isso várias vezes também. Ele falou: eu não tenho ninguém. Jesus estava ali. Ele falou: você quer ser curado? Ele tinha que responder: eu quero ser curado. E não transferir, porque ele não tem ninguém. Quantos estão presos declarando: eu não tenho ninguém que me entende, eu não tenho ninguém que me ajuda, eu não tenho ninguém que me afaga a minha dor, vamos dizer assim, que me entende. Você tem Deus, você tem a igreja, você tem o poder de Deus, e Ele vai falar: levanta, sai dessa crise e anda, porque você vai prevalecer em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor? Não responsabilize outros pelas suas crises, busque a solução. E a solução está em Deus, na palavra de Deus, na casa de Deus. Sai dessa. Fala para o seu irmão: sai dessa, irmão. Chuta que é laço, não é isso? Como é que o povo fala aí na gíria cristã? Chuta que é laço. Certa vez Jesus falou para os apóstolos, falou: olha, eu vou ser rejeitado, vou ser humilhado. E depois, mais tarde, falou: até vocês vão me abandonar. Mas ele falou: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro falou: não, mestre, não fale isso. Ele falou: arreda, Satanás. Quem lembra disso? Jesus falou: não, Pedro, você está cuidando das coisas dos homens e não de Deus. Não ponha os seus olhos no homem, não ponha os seus olhos na sua dor, não ponha os seus olhos nas circunstâncias que querem te impedir de receber de Deus. Coloque os olhos em Deus e vai nascer rios no deserto. Quem crê nisso, no nome de Jesus? Tem muitos cristãos presos, porque em vez de buscar a saída em Deus, estão procurando culpados. E às vezes o culpado ele se sente ele mesmo.
Não é só os outros, não. Às vezes mesmo ele fica se culpando. Meu irmão, não perde tempo com isso, não. Certa vez tinha um cego de nascença, e os discípulos, os apóstolos, perguntaram: mestre, ele pecou ou o pai dele? Porque ele nasceu cego, isso é injusto, ele não fez nenhuma obra, como é que ele nasceu cego? Então é o pecado do pai dele que transferiu a cegueira para ele? Jesus falou: não, gente, não preocupa com isso, não. Eu estou aqui para manifestar as obras de Deus. E a palavra diz que ele cuspiu na terra, fez um lodo, passou nos olhos do cego e ele foi curado. Quem pode aplaudir o Senhor? Ele foi curado por quê? Porque ele encontrou o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que faz milagres, o Senhor que faz maravilhas, é o Senhor que muda a nossa história. Quando nós deixamos de culpar outros e falamos: Deus, eis-me aqui. Eu quero também experimentar da tua graça e do teu poder. Levanta as duas mãos, fecha os olhos. Talvez você está preso em algum laço, seu coração está doendo, há ressentimento, amargura, joga isso fora, meu irmão. O Deus vivo, o Senhor que quer te curar, que quer te libertar, que quer tirar dessa situação. Fala comigo, fala: Senhor Deus, Senhor Jesus, meu Salvador, eu lanço fora a minha capa, as muletas espirituais, e eu declaro agora: eu vou buscar em Ti a cura destas situações que querem me destruir, e eu vou alcançá-la, porque o Senhor já liberou na cruz. Quem pode aplaudir o Senhor? Outro princípio, tem a ver com o primeiro, eu vou falar a segunda parte. Seja protagonista da sua história. Não deixe o diabo escrever a sua história. Não deixe outros escrever a sua história. Quem entende o que eu estou falando? Deixe o Criador Todo-Poderoso fazer o projeto maravilhoso que Ele tem para realizar na sua vida. Se não me engano, no Salmo 139 fala: no teu livro estão escritos todos os dias da minha vida, desde que eu nasci, Senhor. De modo maravilhoso o Senhor me fez no útero da minha mãe. Quem lembra desse salmo? Irmão, quando Moisés nasceu, ele nasceu em tempos difíceis para os meninos do sexo masculino. O destino dele era ser lançado nas águas do Nilo, para que os soldados de Faraó não viessem a matá-lo, e talvez até prender a sua família. Mas mesmo assim, Deus tinha um destino para Moisés. Ele ficou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, mas nos últimos 40 anos da vida dele, ele viveu tempos maravilhosos, de milagre, de sinais, de revelação de Deus. Então seja o protagonista da sua história. Abre Josué capítulo 1, verso 6. O que o Senhor falou para Josué? Ser forte e corajoso. Põe a mão no coração e fala: seja forte e corajoso. Quem quer sair das situações que querem te desanimar? A palavra diz: abatidos, mas não desanimados. Quem pode declarar as duas mãos? Teve uma situação que veio te entristecer? Fala: abatidos, mas não desanimados. Eu tomo posse desta palavra. Ser forte, corajoso. Quem pode aplaudir o Senhor? Somente uma pessoa forte e corajosa é que vai enfrentar os desafios, e com a unção e a sabedoria de Deus vai prevalecer. Meu irmão, as nossas conquistas
são pela misericórdia de Deus, mas não foram fáceis. Quem entende? Não foram fáceis. Foram fruto de esforço, de coragem, a orientação apostólica, a direção apostólica. E no versículo ainda, aí em Josué, versículo 9, olha aqui que Deus fala: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Põe a mão no coração. Fala: o Senhor teu Deus está declarando: sai temores, sai desânimo, sai angústia. O Senhor está declarando: Paulo, seja forte, corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Quem recebe essa palavra, levanta as mãos e diz amém. Fala: Senhor Deus, eu vou sair daqui na força e na fé e para prevalecer contra estes desafios, em nome de Jesus. Salmo 139, 16, projeta para nós. 139, 16, olha o que a palavra diz, só para a gente: os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Quem vai deixar Deus realizar a maravilhosa história que Ele escreveu para você? Quem vai viver ela através da fé diz amém. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E depois ele declara: o Senhor me fez de forma maravilhosa. Meu irmão, Deus não nos criou para viver uma história fracassada. Deus nos criou para viver uma história maravilhosa e em Cristo Jesus, com raízes plantadas na casa de Deus, nós vamos vivê-lo. Outro passo que eu gostaria de dar, são só mais 3, vou citar rapidamente. Confie sempre na fidelidade e misericórdia de Deus. Meu irmão, sempre tem motivo para você acreditar. Quem entende o que eu estou falando? Sabe por quê? Abre comigo, Lamentações 3, a partir do verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quando a situação está difícil, a palavra diz: olha, cortaram os ramos, o tronco secou, as raízes secaram, mas virão as águas. E ao cheiro das águas, ela se reverdecerá, rebentos brotarão, frutos novos virão, como de uma planta nova. O que pode nos dar esperança? O nosso Deus é vivo. No meio da sua crise, da sua angústia, Jó tinha uma esperança. Ele falou: eu bem sei que o meu Redentor vive. Quem crê que o seu Redentor vive? Abacuque falou: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja nenhum sinal da bondade de Deus, ainda assim confiarei no Senhor. Hebreus fala: não abra mão da sua confiança, porque ela terá uma grande recompensa. Confie na fidelidade de Deus, diante dos momentos de crise e escassez.